Olá pessoal, eu tenho sempre percebido que as pessoas ficam numa dúvida a diferença entre crime de trânsito e em relação a acidente de trânsito, tá? O acidente de trânsito é quando existe uma batida, um acidente, e só tem o dano material. O acidente de trânsito que não tem vítima. Tem gente que é vítima. Eu fui vítima de um acidente. Então veja, ocorreu um acidente, ocorrem prejuízos materiais. Existem diversos assuntos sobre o tema que eu vou lançar para vocês nos próximos vídeos, se você quiser assinar o canal. Ocorrem danos materiais, tá? Então isso é um acidente de trânsito. Sem vítima por quê? Porque não ocorreu, não atingiu a esfera criminal. Então assim, ocorreu um acidente e somente teve prejuízo na lataria, no carro. Ele tem que se descobrir quem é o culpado. Culpa. E aí, isso daí é um assunto que se trata na esfera de direito civil. É uma matéria de direito civil. Não tem crime. Quando é que vai para o crime? Quando? Eu vou ler um texto aqui que vocês vão entender. Quando no acidente houver vítima, que é o quê? Casos que ultrapassam a área civil, que sai do dano material, que é uma ação civil, não tem crime. Que é o dever de indenizar. Alguém vai ter que pagar o prejuízo, tá? Isso é um acidente de trânsito. Agora, quando você tem, por exemplo, aqui uma lista aqui no Código de Trânsito, lesão corporal, homicídio culposo, alguém morreu, alguém se machucou, tem quando tem uma direção perigosa, às vezes não houve uma vítima, ninguém se acidentou, mas houve uma direção perigosa, que é o racha, o excesso de velocidade, racha mesmo, não estou falando só o excesso de velocidade, mas é o racha, disputar a corrida, né? Tem uma omissão de socorro, você machucou alguém, você fugiu, está embriagado, dirigiu sem habilitação com a carteira cassada ou suspensa. Então, existem outras situações que levam para o crime. Então, quando tem um acidente de trânsito, né? Só o prejuízo vai para a área civil, mas quando tem estes elementos que atinge fisicamente, alguém se machucou, então nós temos também a lesão corporal culposa. Vai para o crime. Então, geralmente tem o envolvimento da polícia, chama-se a polícia, envolve socorro, ambulância, houve uma lesão corporal. Então aí você vai esbarrar no crime. Não quer dizer que ele praticou o crime porque queria, ele não queria matar a pessoa. Né? O homicídio, por exemplo, você bate, você se acidenta e alguém morre. Isso não é um acidente de trânsito. É um acidente de trânsito, mas houve uma vítima fatal. Então tem vítima e vítima fatal. Tem a pessoa que se acidenta, que se machuca, e a pessoa que morre. Então, aí vai para a esfera criminal. Não é porque também foi para o crime que a pessoa é um bandido, não é isso. Mas é um crime de trânsito. E aí vai ser tratada a questão, além da questão do dever de indenizar, que é a esfera civil, tem também a esfera criminal. Tem a esfera criminal, que é uma outra ação que vai verificar se a pena, geralmente isso não vai culminar com um acidente sem vítima fatal, geralmente não leva e a pessoa não vai responder preso, tá? Às vezes, por exemplo, a pessoa dirigiu alcoolizado, causou uma vítima fatal, vai ser condenado e dependendo da pena que o juiz aplicar, pode vir a começar o regime, uma pena em regime fechado, semiaberto, vai ter que analisar. De qualquer maneira, tem que se ter uma defesa técnica, né, quando a pessoa é o culpado, o causador do acidente. Com ou sem vítima, ele tem que se defender. Porque às vezes ocorre excessos na acusação, às vezes não. Mas de qualquer maneira, tem que ocorrer uma defesa para que a coisa não corra a revelia. Às vezes bateu o veículo numa parte que já tinha algum problema, ou tem outras partes do veículo danificada, e a pessoa joga tudo, a vítima, né, o inocente, ele joga todo o prejuízo em cima do causador do acidente e coloca num pacote só, e a pessoa, às vezes, ele é processado, um prejuízo que ele causou de 5 mil, chega uma ação de 15 mil, já vi vários casos, joga tudo em cima da pessoa. Tem que tomar muito cuidado com isso. A pessoa tem que se defender. Se ela não vai na audiência,
corre tudo a revelia. Quem deu causa ao prejuízo, ele tem que se defender, ele tem que ir para a audiência e tem que buscar um acordo. Tá? E no crime, ele vai ter que ir na audiência, não pode deixar correr a revelia. Porque às vezes uma pena que na denúncia veio uma acusação e às vezes não é tudo aquilo que o Ministério Público está colocando na denúncia. Tem que haver defesa, tem que verificar tecnicamente a redução de pena. Tá? E também tem a questão administrativa, que é a multa de trânsito. Então, a multa de trânsito é um assunto. Você ser absolvido ou não numa multa de trânsito, ou no crime, ou no civil, você não está isento nas outras ações. As três ações podem correr simultaneamente. Você tem que se definir nas três searas. A absolvição em uma das esferas não tem reflexo na outra esfera, a não ser quando ocorre o fenômeno do nexo de causalidade. E tem a questão da seguradora também. Tem seguradora que não quer indenizar porque a pessoa estava alcoolizada, mas às vezes o acidente não se deu por isso. Tem que haver o nexo de causalidade. Então tem que haver uma análise técnica. Você deve procurar sempre o teu advogado de sua confiança para fazer essa análise. Não é porque a pessoa é culpado que ele vai carregar todo o peso em mais alguma coisa, entendeu? É isso que eu falo para vocês. Tem que tomar muito cuidado. Porque as pessoas, mas ele é culpado, tem que pagar. Mas tem que pagar só o justo. A pena, só a pena justa. Não tem uma pena de 3 anos e ver uma denúncia ali para 4, com outros fenômenos. Às vezes o Ministério Público ele te acusa do crime que você praticou, que é um crime culposo, e começa a colocar qualificadores, começa a colocar crimes concomitantes com outros crimes, e a pena vai aumentando, a pessoa na condenação, ser condenada, começar com regime fechado, e às vezes não é. Tem crimes que são simultâneos, mas que são absorvidos pelo crime principal, e aí você não tem uma pena aumentada. Então a pessoa tem que se defender, e tem que prestar o compromisso de participar das audiências, estar nas audiências. Fugir não resolve. Tem que enfrentar e se defender e amenizar a situação, que já é difícil, mas ela pode ficar muito pior se correr a revelia e você não se defender, e não se manifestar, e não apresentar realmente a parte onde realmente você é responsável pelo prejuízo que você causou, ou a infração de trânsito, ou mesmo o crime. Tá? Ok? Então, uma coisa é você ter culpa e ficar calado e não fazer nada. Outra coisa é você se defender na forma da lei, um direito que você tem. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.